Faça o sinal da cruz em quem está do seu lado aí. Dê um abraço da Virgem Maria. Um abraço de mãe, mesmo você sendo um homem, dê um abraço de mãe. Um abraço de mãe é muito bom. Quem não quer um abraço de mãe, né? Às vezes a mãe já foi, mas tem outra mãe de lado e nos abraça, mas sobretudo Nossa Senhora. Sente um pouquinho, pega a Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 45 a 50. Quem está com a Bíblia? Lucas capítulo 1, versículo 45 a 50. Primeiro versículo 45 vai dizer assim: Bem-aventurado és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque o Senhor realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, veja, diante desse tema proposto, para a gente ir adentrando um pouco mais na palavra que ouvimos, qual é a batalha hoje na sua vida? Porque às vezes eu sempre estou 30 anos acompanhando pessoas que até o padre que é exorcista manda. Que quando teve um encontro eu estava aqui também acompanhando, fazendo um caminho na árvore genealógica. E a gente vai vendo os frutos disso. Mas precisamos saber qual é a batalha. É espiritual, é física, porque se você tiver com a ferritina baixa, você pode surtar. E se você for para outro canto, vão dizer que você está com o diabo. Aí as pessoas estão uma confusão só espiritual na face da terra. Uma coisa é discernimento, direção espiritual. Outra coisa é confusão espiritual. E o que a gente está vendo muito é mais confusão espiritual do que direção espiritual. Sim ou não? Aquelas igrejas que a gente achava que fica rodando uma coisa esquisita e toma na internet, aqui dali é confusão espiritual, não é direção. Pois bem, para a gente entender direitinho essa batalha a partir de você e de mim, nós temos uma mente que pensa negativo, positivo, positivo, negativo. Aquilo que eu for alimentando mais nela vai ser a resposta para a minha vida. Pergunta: você tem alimentado mais o que? O negativo ou o positivo? Isso não é o demônio, isso é um processo natural de quem pensa bem. Qual é a doença? Doença do mundo fácil, né? Não precisa nem ser estudioso. A gente está preso ao passado, com medo do futuro, sem viver o presente. Eu atendo pessoas que chegam lá com uma palavra de 40 anos atrás, com depressão, doente. Mas meu filho, já faz 40 anos isso, né? Para que tá? A gente não guarda dinheiro, o dinheiro se acaba, imagina coisa ruim, né? A gente tem essa dificuldade porque em nós existe marca do pecado original que fica nos culpando. É uma brecha. Na medida que meu pensamento, então, mente vazia, morada do capeta, né? Fica pensando besteira. Às vezes a mulher é tão ciumenta que o marido está rezando e ela pensa que ele está com outra. Veja que doença, né? Então, primeira coisa na minha mente, a pergunta dessa manhã:
que não quer calar. Na sua mente você tem alimentado mais o quê? Ah, mas você não vive a minha vida e nem você vive a minha, porque a minha não é fácil não. Cada um com suas lutas. Tá bom, mas eu preciso entender que meu corpo, agora eu vou sair da mente. Eu não sou especialista em nada, não vou me aprofundar não, senão eu passo vergonha. No meu corpo existe vitamina D, que quando ela cai, eu não fico bem. Aí se eu não fico bem, eu não vou sentir vontade de rezar, de caminhar. Eu estou indo na batalha, porque isso são portas para você desanimar. E desanimado, aí a batalha espiritual vai crescer. Porque um cristão triste é um triste cristão. Diga para o irmão que está do seu lado: um cristão triste é um triste cristão. Cristão não é para viver triste, é para viver sofrido, com dor, mas com um sorriso no lábio, feita a senhora que está aqui, né? Teria muito motivo para estar chorando hoje, né? Para que chorar, né? Para que chorar, se a vida da gente ainda está boa? Perceba, antigamente era um desorientado para governar o mundo. Agora acho que tem uns 5, 6. Doido que um bota o dedo lá na bomba para explodir todo mundo. Nós não devemos viver sobre o medo. Nessa batalha espiritual, nós devemos viver sobre a graça. Escuta lá Frei Gilson que diz assim: tua graça me basta, teu amor me sustenta. São Paulo. Agora vamos para a parte espiritual. Nós temos uma coisa, eu faço muita oração de quebra de maldição entre gerações, de família. Deus me deu essa graça de eu ajudar os outros. E eu vou percebendo ali, a gente intercala, eu mando para o exorcista, ele manda de volta para mim. E um dos casos que eu peguei, né, nessa caminhada de tantas coisas, mas a gente se anima, sabe? É uma luta muito grande. Não é fácil lidar com coisas espirituais. Nem tudo é o demônio, nem o diabo. Tenha medo não. Quem manda nele é você, se estiver em estado de graça. Quando a gente está em estado de graça, que olha para o diabo, não precisa falar nada, gritar. Ele não aguenta ficar perto de você. E se você sorrir, tiver um sorriso bonito desse aqui, pronto. Nem perto ele chega. Tá vendo como é simples? A gente é que está ficando com medo, porque o mundo só apresenta medo, violência. O mundo nos coloca sempre no estado de coitadinhos. Diga para o seu irmão que está do lado: você não é um coitadinho, você é um filho amado de Nossa Senhora. Pronto, acabe com essa moleza. Não fique prestando atenção na depressão, na ansiedade. Ela existe, é sério, mas maior é a graça que está em você. Vamos lá. A mulher chega para mim atender e ela ia com 24 cirurgias. Sim, mas por que é que você tem 24 cirurgias e não está boa? E ela disse: eu vou morrer, porque abre, já trouxe um sentimento de morte, dada a dificuldade de tanta cirurgia. Então você está sendo cobaia. Ela disse: eu não sei, descobre, mas não abre, mas não tem. Então escuta essa história e vai te ajudar a entender o que é de fato espiritual e o mundo que você está vivendo. E ela pediu para rezar as 7 semanas de oração comigo, cada semana um dia. Eu disse: pronto, vamos fazer. E fui rezando, mas não dava sinal de nada. É uma luta, o bicho é enrolão, viu? Se tem um enrolão, é o inimigo de Deus. Ô bicho enrolão, ele fica enrolando a gente o tempo todinho. Mas quando você insiste na oração, ele não aguenta. Aí ele se revela e chora, e dá uma de criança, de bonzinho, e negocia, né? Vai negociando para ver se um parente estiver perto, bota para chorar, que é para o parente ficar com dó. Do diabo ninguém tem que ter dó, tem que ter oração. E aí ela sentou comigo. A gente conta porque ninguém sabe quem é, eu estou contando o caso, mas isso quando eu atendo fica lá no sacrário. Mas o caso a gente tem que contar para ajudar. Também não interessa a vida dos outros, a gente não vai estar aqui
detalhando. Então, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, tranquilo, mais tranquila do que eu. Acho que quem ficava mais nervoso era eu do que ela. Quinta semana, na sexta semana, ele botou a cara. Como não? Na sexta semana, a gente rezando, porque vai fazendo um caminho de descontaminação, ela disse assim: eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das Graças, mas toda vez que eu olho para essa imagem, eu fico incomodada. Eu digo, tá, foi a primeira vez, porque toda vez que eu olho para a imagem de Nossa Senhora das Graças, dá vontade de eu pedir uma graça a ela e rezar mais. Mas no seu caso eu não estou entendendo. A imagem nos leva a pedir graça, a rezar mais. E essa imagem, foi você que ganhou? Não, foi mãe que ganhou e morreu. Minha mãe foi embora, partiu, me presenteou e eu coloquei no meu quarto. Nossa Senhora é tudo que a gente quer, uma imagem no quarto da gente, não é, Marco? Tudo que a gente precisa é uma imagem de Nossa Senhora no quarto, na sala. Mas aí eu disse, epa, peraí, olha o sinal, depois de 6 semanas. E ela disse, Naldo, você quer essa imagem para verificar, investigar? Mas ela tinha pedido para falar com o padre exorcista. Disse, não, você vai para o padre e já leva direto para ele. Já leva direto para ele. Quando se fala de batalha, eu estou falando numa. Ela está muito bem, já faz uns 3 anos, 4 anos isso. Hoje ela reza o rosário todo dia. Está numa paz. Se você olhar para o rosto dela, nunca vai dizer que ela se operou 24 vezes e que teve tudo isso na vida dela. Você quer milagre maior na vida de um ser humano? Então, quando nós fomos para o padre, eu fiquei na recepção com o esposo dela e ela entrou. Não deu 5 minutos, o padre passou com a imagem correndo e disse, vá lá. Quando eu cheguei lá, ela estava manifestada. O bicho entrou com força. E eu perguntei, o que é que essa imagem tem, padre? Ele disse, alguém que deu um presente a ela, a imagem era aberta, colocou um malefício dentro da imagem. 6 meses contaminou a casa dela, se lá o padre lá, e depois passou para o corpo dela. Muito sério, né? Uma imagem católica, viu? Utilizada com maldade. Está percebendo a batalha? Uma imagem de Nossa Senhora. Aí começamos, foram 15 exorcismos. E depois 3 dias de acompanhamento, depois das 7 semanas, aí entra na parada psicólogo, psiquiatra, porque aí já estava tudo desordenado. Como é bonito, né? Mas é assim que Nossa Senhora, que Deus quer tratar da gente: cabeça, corpo e alma. Não vai ficar com medo da sua imagem, não. Mas se ganhar qualquer presente, investigue quem está lhe dando. Ah, eu tenho uma amiga, um amigo. Procure saber onde ela anda, o que ela faz. A gente ganha roupa de doação lá para a comunidade. A ordem é: chegou, coloque água benta, reze. Para quem for usar isso, eu não sei de onde vem, não vou julgar, não é? Mas a gente sabe que o mundo está estranho, não está? Estão invocando tanta coisa aí. Então, vamos por Nossa Senhora. Vamos por Nossa Senhora. A gente vai vendo nessa batalha. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus por essa mulher que está livre, desacorrentada. Nossa Senhora, mesmo diante dessa situação. Primeiro no versículo 45, vai dizer assim: bem-aventurada és tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Isso não só é dito para Nossa Senhora, não é para mim, para você. Ao que crê, tudo é possível. O Senhor tem muito a realizar na tua vida. Por isso que você e eu,
Não fomos embora na pandemia, ficamos para se converter e servir ao Senhor. Nós não estamos aqui porque somos mais sortudos do que os outros que partiram. Talvez sejamos até mais pecadores. Mas é preciso entender uma coisa: o que é que o Senhor quer de você? Isso é que importa, porque a gente pode passar o dia louvando. A banda São Francisco maravilhosa, e canta, e louva, e agrada a Deus. O louvor liberta. Como disse o Frei Dimas no sábado aqui, tinha o mar na frente, tinha o faraó atrás com a espada, e o louvor destravou aquele cântico de Moisés que a gente escuta tanto na vigília pascal. Então, mas por mais que a gente louve, por mais que a gente pule, cante e dance, eu convido você a ouvir o Senhor, sobretudo nesses tempos. E Nossa Senhora é esse caminho de santidade, de obediência, que vai te levar. Muitos católicos se perderam, não conseguem mais rezar um texto nem ficar na igreja. Desperdiçar a confissão, desperdiçar a missa, é abrir as portas para a fraqueza espiritual. Desperdiçar, deixar de participar bem da missa, de se confessar, é estar de porta aberta. A maioria das pessoas, escute isso, é estatística minha, não é de cientista de ninguém. A maioria das pessoas que eu atendo, eu percebo que elas não têm oração nenhuma, nem um Pai Nosso reza. Então, quem surta com oração pode surtar? Pode. Se a ferritina estiver baixo, você pode surtar. Se a vitamina D estiver lá embaixo, você pode surtar. E outras taxas. Porém, antes de eu ir para qualquer canto, convido você a dar uma passadinha no sacrário e dizer assim: Jesus, me diga para onde é que eu vou. Até o médico hoje, a gente tem que perguntar para Jesus para onde vai, porque é tanta mistura, né? Às vezes quer nos desviar da fé. Tem muitos bons profissionais cristãos, mas tem outros. Cuidado, reze para não cair na mão, né? Mas esse não é o caso. Então, veja, nesta batalha entre o bem e o mal, como diz na Bíblia, a última tábua de salvação, quem vence é Jesus, que já derrotou o mal, e Nossa Senhora, que esmaga a cabeça da serpente. Como é que você está certo na luta, é vencedor e vai sair para uma igreja lá de Ponta de Rua, que abriu agora numa garagem, e fica no reteretetê, medonho, zoada, grito? Você está precisando de sossego. Sabe onde você encontra sossego como católico? Na missa. Quando você senta, que escuta a palavra. A do Eclesiástico de ontem dizia assim: cuidado, né? Não vá falando com todo mundo assim. Observe. Agora todo mundo na rede social, todo mundo entre aspas, né? Uma grande maioria. A fulana é meu amigo. Amigo? Você nem sabe se a foto que está lá é da pessoa mesmo, né? Cuidado na questão da amizade, é muito perigoso. Então acreditar em quem? Acreditar em Jesus pela intercessão da Virgem Maria. A Igreja Católica é única nesse quesito. Se ela trouxe Jesus, não existe Jesus sem Maria e nem Maria sem Jesus, mesmo que os outros queiram, mesmo que queiram assassinar a teologia, não existe. Não sou eu que estou dizendo porque eu penso, é bíblico. Deus manda o anjo, e aí ela acreditou. Mas olha, vou fazer um caminho. Qual é a batalha hoje? Depressão, ansiedade, transtorno, surto psicótico, sim ou não? Nunca tivemos tanta doença. Isso se chama: o povo está sem juízo, entupido de remédio. Essa mulher que eu atendi, ela tomava sabe quantos comprimidos? Mais de 20 por dia, e não ficava boa. Sabe quantos ela toma hoje? Nenhum. Não foi Naldo que pediu para ela deixar rezando, foi o médico que liberou ela, porque não viu que não precisava. Regulou tudo. Quer regular suas taxas? Perdoe. Quer regular suas taxas? Reze.
E aí veja o caminho de Nossa Senhora. Podia dizer assim: depois que o anjo Gabriel apareceu na minha vida, eu não tive mais sossego. Fiquei grávida, tive que dizer que era do Espírito Santo. Veja que tarefa tão fácil. Chegar para um homem no território, que se a mulher é fragada em adultério, enterra, deixa a cabeça de fora e toma pedra. A cultura lá é essa. Aí ela tem que chegar para o noivo e dizer: meu amor, estou grávida do Espírito Santo. Era muito para ele, mas ela teve que dizer. Tarefa tão difícil, não é? Tarefa tão difícil. E aí ela diz que está grávida. José entra em crise, muita crise, porque foi muito, estava apaixonadíssimo. Depois tem que dizer os pais para dizer: essa menina está, né, tá com surto psicótico. Não, ela saiu dizendo. Depois dessa primeira dificuldade, veja o que é acreditar no plano de Deus. Ela vai passar pela segunda. Qual foi a segunda? Fugir de madrugada, cansada, no deserto, no calor, para não matar a criança. Imagina o nível de estresse que isso causa. Você está dormindo de noite, levanta que estão vindo aí para matar a criança. Você nem acorda, vai dormindo mesmo assim, meio desorientada. E a terceira foi aqui, ó. Ter que entregar. Sim ou não? Mas me diga onde está escrito na Bíblia que ela reclamou, murmurou, se queixou. Está aí a chave de leitura para a nossa pregação. Você tem reclamado tanto de quê? Sua vida é boa. Começa a olhar para ela para ver se não é. Quantas coisas boas você já viveu nessa terra? Estar aqui é bom ou não? Diga comigo: estar na Canção Nova é bom demais. Olha aí, coisa boa. A gente tem tanto motivo hoje. Eu não sei como você está chegando no retiro. Talvez até tenha razão de reclamar de alguma coisa, mas não se utilize isso não. Porque o que é que as pessoas estão buscando hoje? Ah, eu estou com depressão. Tá, trate. Cuidado, a depressão ela começa quando eu fico encasquetando as coisas. Começa aqui. Aí eu não trato direito, vou para outra pessoa que perguntar assim: você está bem? Aí a outra pessoa diz: tô nada, eu tô pior. Animou? Não. Primeiro, tá tão sério, a gente não vai excluir ninguém da vida da gente, nem condenar, nem julgar. Mas cuidado com quem você conversa, porque pode ser meio dia de reclamação no seu ouvido. Sem perceber você vai ficar reclamando. Vai reclamando também, sem nem perceber. Agora quando você tem uma pessoa que diz assim: está triste, eu tenho uma alegria para você. Vamos cantar? Louvar a Deus? Dar um cutucão na pessoa? Aí isso é um remédio, simples remédio para a depressão. Já estimulou o outro espiritualmente a vencer aquela batalha que às vezes não é tão grande. Então, primeiro ponto, eu devo me colocar na graça de Deus. Está na graça de Deus, porque ela já existe em nós pelo nosso batismo. É o dia mais importante da nossa vida. Não é o dia que nós nascemos, é o dia do batismo, que liga direto à eternidade. Porque no dia que você nasceu, tem criança que nem passa dali, do ventre, morre ali na barriga. Mas no batismo, agora sim, somos selados. Como católico, não existe dois batismos para nós católicos. É aquele que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade. Então, primeiro, nós entendemos a partir daquilo que é batalha espiritual, que Nossa Senhora vai dizer, né? Não reclama de nada, fica de pé embaixo da cruz, com dor, muita dor. Mas ontem, lá no nosso retiro, tem uma senhora, ela foi 10 dias depois que o filho se suicidou com 28 anos, fazendo faculdade, dizendo que estava tudo bem. Situação, veja, estou falando de batalha espiritual. Botou a corda no pescoço, ela chegou na hora, mas não teve como. E aquela mulher, 10 dias depois, ela foi na comunidade
levar alguma roupa dele para doar. E eu olhei para ela e eu disse assim, com dó mesmo, com misericórdia, com compaixão: como é que a senhora está suportando? Ela disse: por causa de Nossa Senhora e de Jesus. E ainda deu um sorriso para mim. Ontem ela testemunhou lá e me chamou para rezar um texto na casa dela, agora em abril. Ela está celebrando a vida. Ela disse: até hoje dói. E não vai deixar de doer não, nunca. Mas a força e o poder de Jesus, da Virgem Maria, está impregnado nela, como está em mim e em você. E aquela mãe, ela também, mesmo sem ser Nossa Senhora, ela também vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor. Você precisa entender isso. Está sofrendo, está chorando, perdeu um parente, chore, esperneie, mas dizendo assim: a minha alma glorifica o Senhor. É importante que você faça a sua vida. Essa parte é nossa, porque a graça já veio. Mas é importante que você aprenda, no meio da luta, quando achar que não tem saída, dizer: a minha alma glorifica o Senhor. Eu já passei uma turbulência, não sei se chama de provação, bem, que eu levantei os olhos para as nuvens e pedi para morrer naquele dia. Não era pouca coisa não. Quando vi dentro de mim a voz que dizia assim: eu não lhe trouxe na vida para lhe dar morte, eu não lhe trouxe ao mundo para lhe dar morte, mas para que você viva e tenha vida em abundância. E escutei essa voz entrando em mim. E a partir daquele dia, eu entendi que nunca mais eu ia pedir morte para Deus, e sim glorificar o nome dEle. Dê uma salva de palmas para o Senhor e glorifique o nome dEle a partir daquele dia. E eu vou concluir para a gente finalizar rezando. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lá no final, no 49 e 50, porque o Senhor realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Termino dizendo isso: eu fui criado, preciso dizer isso para vocês, nem estava aqui para dizer, mas veio, eu vou falar. Eu fui criado numa família que não ia para a igreja, 3 irmãos e 3 irmãs. Meu pai e minha mãe, meu pai tocava sanfona, bebia muito, ele não era de igreja, era impossível estar aqui. Eu não fui criado na igreja. Eu queria chegar aqui nessa manhã e dizer assim: eu nasci desde a barriga da minha mãe, ela indo para a igreja. Mas eu não posso dizer, porque não foi assim. Mas então por que eu estou dizendo isso? Para você descobrir que para o que crê, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então saí, ainda criança. Lembro de uma tia minha chamada Francisca, que passava com 20, 30, 40 crianças na frente da minha casa cantando assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E um dia Jesus passou e eu estava no meu lugar, por causa daquela tia. Na minha genealogia, aquela tia, sem eu saber ainda criança, estava me anunciando que Jesus passaria. Não é bonito, não é? Eu só entendi isso depois de velho, mas é assim mesmo. Então, dali eu perdi meu pai, ele morreu, praticamente assassinado, foi pescar, tinha brigado, né? Pensei que deu um ataque para lá, e eu fui o primeiro a escutar, 5 horas da manhã, porque eu estava saindo para jogar. E eu fui o primeiro a escutar: seu pai faleceu. Eu fiquei com 2 sentimentos. Eu vi ele dar na minha mãe, sempre eu vi ele bater na minha mãe.
E eu não gostava, eu era uma criança, 7 anos de formação da personalidade. Fui formado a personalidade com aquela violência. E fiquei achando bom, que ele não ia dar mais na minha mãe. Mas como o pai era um bom pai, me colocava no colo, prestava atenção em mim, me dava carinho, me conquistava com uma pipoca quando vinha da feira. Então, coisa muito simples. Veja como é o sentimento, não é? De uma criança. Você tem raiva, mas dá uma pipoca a você. É assim que Deus quer o coração da gente. Às vezes, não precisa a gente ficar passando na cara o pecado, o defeito do outro. Dê um abraço nele. Sorria para ele. As pessoas estão perdendo essa dimensão do simples, do natural. E ali, logo em seguida, a gente estava passando necessidade. Agora o pai bebia, deixava faltar as coisas, mas não deixava faltar tudo. Sempre tinha uma coisa ou outra. E aí quando eu parti, quando eu saí, eu disse assim: vamos na casa do meu irmão arrumar comida, porque estão tudinho, vão dormir com fome. E a gente andou 20 quilômetros, eu e minha mãe, ela baixinha, eu pegado na mão dela. A gente feliz. Quando chegou lá, que bateu na porta do meu irmão, ele perguntou assim: vieram fazer o que aqui? A gente veio comer alguma coisa e levar para os outros que estão com fome em casa. Que não tem comida para ninguém não. E deu a porta voltando. Para uma criança. Mas aí eu vou e volto com minha mãe sem entender, porque a gente não ficou xingando, dizendo coisa. Voltamos em silêncio. Minha mãe muito sábia, apesar de não viver na igreja, mas voltou calada. Eu olhei para ela. Se ela tivesse reclamado, eu ia reclamar também. Mas ela não falou nada. Veja um exemplo. O testemunho onde está. Me ajudou aí em silêncio. De vez em quando a lágrima vinha, mas eu fazia que não estava chorando. E aí a gente foi. Então, na segunda-feira eu saio para estudar, dizendo assim: a partir de hoje, você é alguém na vida estudando. Meu pai morreu no domingo, eu fui na segunda na escola. Quando eu cheguei na escola, que eu abri a porta, a professora disse assim, gritando. Acho que ela estava estressada, estava doido para pegar um naquele dia. A bola da vez fui eu. Comprou o livro. Eu não sabia nem de livro, o pai tinha morrido, eu estava pensando em livro. Depois desapareço da minha frente, só volto com o livro. E aí minou todos os sonhos que eu tinha de estudo. Para piorar, com 12 anos de idade, isso já estava com 12. Então eu tinha pureza. É tão bom a pureza, né? Eu tenho pedido tanto a Deus. Mas aí me pegaram, me colocaram num prostíbulo e me abusaram. E aí foi outra dor na minha vida, que até hoje é. Eu convivo bem com isso, porque eu rezo, não fico me lamentando. E aí fui saindo para a vida. E aí a coisa foi desandando. Era muita coisa. Eu podia estar contando aqui, meu Deus, né? Que história tão triste. Eu louvo a Deus, porque eu era o prato cheio para a misericórdia de Deus agir na minha vida. A minha história, ela é muito bonita. Não é uma história triste nem feia, porque Deus transformou ela em graça na minha vida, e não em depressão. E é assim que Deus quer que você vença as batalhas, a partir da sua história, sem lembrar. Eu estou recordando tudo isso. Aí meu irmão morreu ano passado, final de ano, com cirrose hepática por conta do álcool. Eu fui fazer a recomendação do corpo dele como ministro. Me lembrei que ele também me negou um prato de comida, que ele também quis abusar de mim. E ali rezando, me lembrando de tudo isso, eu disse assim: amo meu irmão, é sangue do meu sangue, que o Senhor tenha misericórdia da alma dele, porque eu já perdoei sempre. É impressionante. Termino dizendo: agora esses dias pegaram um rapaz que abusou sexualmente, e é uma das doenças hoje complicada, que é a luta da carne, e mataram o rapaz. Ele fez uma coisa terrível, ia pagar também pelo aquele pecado, mas ele juntou-se 300 pessoas, não sei quantas, tiraram ele e mataram ele. Em vez de um assassino, já era 300 ali. O que estava ruim ficou pior. Nós não somos juízes da vida de ninguém. Santa Maria Gorete, ao tentar ser violentada, né, ela morre, leva facada.
mas não se entregou à pessoa, e depois tem toda uma história que depois vocês devem acompanhar e ver a graça que está nisso. Mas digo, quando um rapaz tentou abusar da minha filha 3 dias, ficaram, eu não era de igreja não, eu estava chegando para a igreja, mas era da misericórdia e não sabia. Chegaram 3 pessoas, eu ia correndo e ele vinha, tinha tentado abusar minha menina, já era a 3ª vez, minha esposa gritando. Então, da última vez eu estava com fome, era 1h30 da tarde, eu vinha de ônibus, vinha daquele jeito, nível de estresse lá em cima, muito trabalho, e ele passou por mim correndo. Se eu quisesse dar uma pernada nele e derrubar, eu tinha dado ali. E ele subiu, só que mais na frente tinha um policial, já sabia da história, algemou ele. E foi juntando gente, juntou 70, 80, 100 pessoas. Ficaram nas minhas costas e eu olhando para ele assim. Sentimento de frustração, de decepção, de raiva, tudo que vocês imaginaram. Daquelas pessoas diziam assim, ó, nas minhas costas. É assim que o diabo faz com a gente, viu, na luta espiritual. Você chuta a cara dele, dá só um chute, o resto é com a gente e já está resolvido. Que proposta, não é? Para um pai com fome, com raiva, só precisava dar um chute no meio da cara dele. E eu disse assim, não, nem eu nem vocês vão dar chute nele, mas você é um pai besta, idiota, pai não sei o que. E eu não disse nada a eles, porque quem conhecia o amor de Deus era eu, não era eles. Não tem como você responder. Aí eu peguei ele, coloquei dentro de casa com a minha esposa, impusemos as mãos sobre a cabeça dele, pedindo que do mesmo jeito que Jesus teve misericórdia de mim, também tenha dele. Abracei ele. Se você está com dificuldade de perdoar, eu não perdoei porque tem um mérito nisso, eu perdoei porque eu amo a Deus, porque Deus cuida de mim como cuida de você. Tudo que vocês viveram até hoje na história, na árvore genealógica, que nesse rebanhão, que neste acampamento, que neste retiro, pela misericórdia infinita de Deus, o Senhor te liberte daquilo que você está escravizado. Reze comigo, fique de pé. Olhe aqui na cruz. Olhe na cruz. Nós vamos rezar 3 vezes. Uma por você, a primeira por você, a segunda por quem te ofendeu ou ofendeu alguém da tua família. Se você tem um parente que foi assassinado, você vai rezar agora por ele. Se quiser, é livre. Primeira vez por você, para experimentar a misericórdia de Deus. Segunda vez por alguém que lhe ofendeu, ou que ainda vai lhe ofender, porque gente para nos ofender no mundo é que não vai faltar. E a terceira, você vai rezar pedindo e clamando a misericórdia de Deus para a Canção Nova, para a obra Canção Nova, para que sustente cada vez mais. Quantas pessoas experimentam Deus através desta obra? Digo isso porque conheço de dentro. Digo isso porque quando isso aqui foi ser fundado, eu estava também fazendo campanha para que isso aqui existisse. Então não estou aqui por acaso. Eu estou aqui com você nessa manhã, porque Deus quis me escolher para estar aqui. Marcos, que está ali, foi quem me convidou para fazer o vocacional, porque tem uma história comigo também no grupo de oração. O Marcos também não era de igreja, mas eu queria que diante de Jesus crucificado, já em preparação para vivermos bem a quaresma, você rezasse a primeira por você. Vamos lá. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio.
jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio. Essa terceira oração nós rezaremos pela Canção Nova, mas também pela saúde do Papa Francisco, para que Deus, em sua infinita misericórdia, sustente ele nesse momento difícil. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio. Reze isso por quem está do seu lado aí. Coloca a mão no ombro dele, com calma, com jeito. Ó sangue e água que jorraste. Pois bem, vamos rezar agora com a Virgem Maria de novo. Agora veja. Lembre-se de uma coisa. A primeira palavra que eu disse aqui foi a que o anjo disse a Maria: não temas, não tenha medo. O mal já foi derrotado, ele está fazendo só barulho. Fique em estado de graça, né? Se você for expulsar o mal de uma pessoa e gritar demais, ele acha é bom. Mas se você olhar, o seu olhar estando em estado de graça, ele não vai aguentar ficar perto de você. É simples. As pessoas que ficam com medo, se tremendo, porque é uma situação chata. Pois bem, o mal já foi derrotado, está dando a última cartada dele. Mas eu trago-vos uma boa notícia. A misericórdia de Deus é a última chance da humanidade na Terra. Não saia dela, em nome de Jesus, para não ter que passar pela justiça ou a cólera de Deus. Misericórdia não é o fazer o que eu quero, é fazer o que Deus quer e obedecer. Isso leva um tempo, ninguém consegue na mesma hora. Porém, lembra comigo, veja onde você está hoje e guarde isso para sempre, para toda a sua vida. Antigo Testamento, Noé convidava para quê as pessoas? Para entrar na arca, não foi assim? Para ajudar ele a entrar na arca. Bebiam, comiam, davam-se casamento. Entrou alguém fora a família de Noé? Não entrou porque não quis. Mas no lugar daqueles que não quiseram entrar, um casal de animal, casalzinho de animais. Veio o dilúvio e Deus não desistiu do ser humano, poupando uma família. Segundo, Sodoma e Gomorra, parece os carnavais de hoje. Ainda tem gente na igreja dizendo assim: vai pro carnaval. Não, tem que escolher o quê? Escolher o quê? Ah, eu não estou no retiro, nem vocês estão. A gente é melhor do que os outros. A gente está aqui pedindo misericórdia por nós e por eles. Agora, se a gente tivesse em outro ambiente, com música depravada, com coisa, você não vai rezar. Eu estou dizendo para mim, vocês podem até rezar, eu não. Então, primeira coisa, veio Sodoma e Gomorra, que está aparecendo muito esses carnavais. Não vamos entrar em detalhe, não. Então, saiam, a ordem foi saiam, mas saiam sem olhar para trás. Sara, esposa de Ló, olha para trás. Nunca olhe para a sua vida para trás, para frente. Você já chegou aqui na Canção Nova, não vai estar olhando para o lugar que você mora. Depois mesmo que você volte para lá. Mas eu estou falando isso em relação à vida. E aí foi destruído com fogo e enxofre. Preste atenção. Agora nem Noé, nem Jó, ou nem Ló, nem Sodoma e Gomorra, nem a arca. Agora o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quem está agora na arca da misericórdia é Jesus. Caminho, verdade e vida. Salvação. Não troque por nada. Fica na misericórdia. Reza o texto da misericórdia todas 3 horas da tarde. Porque tem uma promessa 754, diário de Santa Faustina, que vai dizer assim: aqueles que rezarem o texto da misericórdia, as almas deles serão envolvidas pelo meu amor. Que maravilha. No mundo violento que não fala de amor, que tudo é amor, a gente vai ser envolvido pelo amor de Deus. Mas de modo particular, na hora da morte, eu estarei do seu lado.
É Jesus que está prometendo. Ele não quer voto, não quer nada. Ele só quer estar do seu lado. Quando a gente partir, estiver lá na hora da agonia da morte, vão se levantar 3 inimigos. Naquela hora, vá se preparando, que é para todo mundo. Não vai morrer agora não, nem tenha medo não. Mas quando chegar a hora, o primeiro inimigo que vai se levantar é o demônio. Porque é inimigo de Deus e vai querer passar na cara. Porque a gente não é Deus, a gente comete alguns pecados. Uns mais, outros menos, uns graves, outros não. Mas vai se arrumando. Então ele vai querer, a briga é pela nossa alma. Se morrer em estado de graça, direto para o céu. Se morrer em estado de pecado mortal, direto para o inferno. Não tem segredo, é escolha. Isso é para todo dia, né? Não dá para deixar para amanhã não. Dom Bosco já dizia isso. Segundo inimigo, o mundo, que nós não queremos deixar filho, não queremos deixar a casa, não queremos deixar nada, mas vai ter que deixar, que queira ou que não queira. Então tranquilize, viva hoje tudo que você tiver para viver. Terceiro inimigo, a tal da carne, que não separa da alma, só na hora da morte. São esses 3 inimigos. Agora, se Jesus promete que estará lá conosco, diante desses 3 inimigos, não é nada. Se alegre, nem fique morto agora. Comece a viver agora, para depois viver eternamente na glória de Deus. Levante seus braços, diga: minha alma glorifica ao Senhor, pela minha história de vida, pelo meu passado, pelo meu presente, pelo meu futuro. Vamos batalhar com Augusta, rainha do céu. Vamos lá, fazer uma oração agora para que seja quebrada com Nossa Senhora toda maldição lançada, toda inveja contra você e sua casa. Tudo aquilo que for lançado agora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelas mãos de Maria, será destruído para a honra e glória do Senhor. Vamos embora. Augusta, rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder